Aí pessoal, mais um vídeo, a gente vai estar aí acompanhando, né, essa parte da aula 4, né, investigando a razão entre perímetros e áreas, né, das figuras semelhantes. Pense e responda: a soma das áreas dos polígonos regulares contidos no quadro 1 é maior ou é maior ou menor ou igual à área do polígono contido no quadro 2, sabendo que os lados têm a mesma medida. Você poderá construir dois hexágonos regulares, recortar triângulos e sobrepô-los, tá? Tá aqui essas duas figuras. Então, esse aqui é o hexágono. Então, um hexágono é uma figura que tem 6 lados, né? Então, se a gente for observar, né, sabendo que eles têm a mesma medida, então o que ocorre? A gente vai ter o quê? A gente vai ter basicamente aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho, né, e acompanhar com a mão mesmo tecnicamente. Aqui eu tenho 6 triângulos, tá certo? Esses 3 triângulos, se eu sobrepô-los é a mesma medida aqui, eu tenho 6 lados. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho 6 triângulos. Então se eu colocasse basicamente, né, basicamente aqui um triângulo aqui, o outro aqui, né, e aí eu fosse juntando eles, tá? Nós teríamos isso daqui, ó, essas divisões. Então, basicamente, nós teríamos a mesma medida se eu fosse juntar os 6 aqui, ó. Então, na lógica aqui, então a soma das áreas dos polígonos regulares contidos no quadro 1, que seria esse daqui, tá? Então, quadro 1. Então, eu teria aqui, basicamente, o primeiro, né? No quadro 1 é maior, menor ou igual à área do quadro contido 2. Então, eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque, basicamente, essas medidas aqui se encaixam lá dentro, tá? Você pode sobrepô-los, recortar. Quando eu disse recortar, eu coloquei isso mais assim em relação basicamente ao final, tá? Deixa eu pegar aqui a folha, tá? Mais pro final, tá vendo que eu deixei eles aqui no sentido de vocês recortarem tal a folha e sobrepor ele aqui dentro e vocês veriam que isso iria funcionar, né? Só que não esbocei nenhum aviso sobre essa questão, né? Tá, né? Nisso, tá? O ideal seria você recortar aqui, tá certo? Recortar aqui e colar para ver como é que fica, né? Uma forma experimental de mostrar para você, né? Que as medidas aí são tecnicamente iguais, tá certo? Tá? Então nós vamos aí para a primeira atividade, tá? Observe os pares de figuras semelhantes abaixo, cujas medidas estão indicadas em centímetros, né? Aqui, basicamente, a gente tem o 4, né? Tá? Aqui talvez não deixa para ser enxergado, tá? Mas aqui é o 4, tá? Aqui é o 4. E ali tá o 8, tá? Aqui o 8, tá bom? 4 e 8, tá bom? Tá certo? 4 e 8. Ali temos uma figura de 5, tá? Aqui de 5, aqui de 6, e aqui dentro, nessa altura, 4,3, né? 4,3. Temos aqui nessa outra figura 15, aqui 15, aqui nós temos 12,9, 12,9, aqui embaixo nós temos, deixa-me ver, é que as figuras estão pequenas, né? Então tem que observar isso, né? Nas próximas melhorar, 18, 18. Aqui nós temos, nessa outra parte aqui das figuras, tá? 3, 2,6, 2,6, 2, 3 e 5, 2, 3 e 5. Na outra já tá um pouquinho melhor, tá vendo? Tá? Nessas figuras coloridas já dá para enxergar melhor. Nessas daqui mais claras,
Elas não têm assim o valor, tá difícil de ver. Complete o quadro a seguir com os valores dos perímetros e áreas das figuras. Mas você sabe que realmente é um perímetro? Tá? O perímetro é a soma dos lados. A soma dos lados. Soma dos lados da figura. Tá? Soma dos lados da figura. Tá? E o que é área? Tá? A área, né, seria o produto, né? A multiplicação, né? Da parte interna, né? Da parte interna, tá? Da figura. Então o que significa isso? Significa que os valores internos da figura, tá certo? Em relação a perímetro e área são diferentes, tá? O perímetro ele soma a parte externa, a parte de fora, e a área a parte de dentro, tá? Aí o que ele vai fazer? Aqui em cima ele coloca uma tabela, né? E ele dimensiona essas tabelas aqui para, no caso, se eu saber, tá? Qual que é o perímetro de um e qual é o perímetro de outro, tá certo? Então a gente vai ter que buscar esses valores aí para que não haja problemas, né? Porque o pessoal tá errando nessa parte, né? Então é preciso aí a gente ver direitinho para a gente não errar em relação a essas áreas, tá? Que os valores não são iguais, tá? Então vamos ver aqui, vamos colocar aqui perímetro da figura 1, vamos ver quem que é a figura 1 lá. Tá, aqui é a figura 1, é um hexágono, né? E a gente tem um valor de 4. Então a gente tem 6 lados, certo? A gente tem 6 lados vezes 4 lados, tá? Vezes 4 lados. Então aqui a gente tem um perímetro, tá? Então a gente está contando a parte de fora. Então aqui, como é 4 para todos os lados, tá? Isso daqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui, ó. São 6 lados, certo? Então você conta 4, 4, 4, 4, 4. E aí ela pegou e multiplica o valor. Lembre-se que aqui você vai ter que colocar em centímetro, tá? Porque é perímetro. E ali está calculado em 8 centímetros, né? Só que aqui não está dizendo também, né? Está dizendo sim. A indicação aqui de centímetros está mostrando. Então aqui você vai colocar a área aqui em centímetros, tá? O perímetro em centímetros. Como que calcula a área disso daí? Então a área disso daqui, ela tem uma formulinha, né? Para ser aplicada, tá? Que formulinha seria essa, tá? Nós vamos buscar uma formulinha que é para isso daí, tá? Vamos pegar a formulinha e vamos passar aqui para você direitinho para você ter noções sobre. Então aqui a gente tem 6, tá? Opa, a figura não tá ajudando muito. Aqui um pouquinho, 6, certo? Vezes, tá? Aqui tem um ponto de vezes. Aqui vai dividir. Então 4 seria o lado dela, né? 4. Então aqui a gente vai ter que colocar lado, tá certo? O outro lado ao quadrado, né? Quanto seria esse lado? Seria 4, tá? Esse lado seria 4. E aí, isso daqui multiplicado pela raiz de 3, tá? Então, quanto seria o valor desse lado aqui? Esse lado seria igual a 4. Tá meio desfocado? Daqui a pouco vai melhorar aqui.